Fala pessoal, tranquilo? Então vamos começar a nossa resolução da prova. Temos aqui a nossa primeira questão. Ela fala o seguinte: seu Raimundo é dono de um táxi e cobra uma corrida da seguinte maneira: um valor fixo de R$ 5 mais 80 centavos por quilômetro percorrido. Sendo assim, o Y, o valor a pagar, e x, o número de quilômetros. A função que permite calcular a tarifa final de uma corrida é dada por. A gente sabe que a função, quando a gente fala de função afim, ela tem a cara exatamente assim, ó. Y é igual a ax mais b. E a gente observa que essa daqui é exatamente o mesmo modelo que a gente está querendo aqui. Por quê? Porque a gente tem um valor fixo, que no caso é o nosso B, e um valor que ele vai alterando conforme vai passando alguma coisa. Ou seja, esse 80 centavos ele vai sofrendo alteração por quilômetro percorrido, né? Então, como é que ficaria? Ficaria a seguinte situação: o valor a pagar, que ele chama de Y, ele é dado por R$ 5 mais 80 centavos multiplicado por cada quilômetro percorrido. E cada quilômetro ele está chamando de x. Está bem aqui. Então, multiplicado 80 centavos vezes o x. Acabou aqui? Acabou aqui. Não tem mais nada que resolver. Vamos para a segunda atividade. Ela diz o seguinte: uma caixa d'água inicialmente está com 40 litros. Uma caixa d'água está inicialmente com 40 litros e recebe água a uma taxa constante de 4 litros por minuto. Determine a função representada que representa essa situação. Em seguida, construa o gráfico dessa função. Ok, vamos lá. Primeira coisa, determinar a função que representa essa situação. A gente sabe que a caixa d'água ela está aqui e ela tem 40 litros inicial. Então, está aqui, 40 litros inicial. E a cada minuto ela recebe uma quantidade para ir enchendo mais, né? A gente tem isso. Então, no primeiro minuto ela enche mais 4 litros, que dá 44. No segundo minuto ela enche mais 4, que dá 48, e assim sucessivamente, né? Então, a gente sabe que o que vai estar variando vai ser a quantidade de litros por minuto, né? Então, a gente tem aí a situação da seguinte maneira. A gente pode representar sendo y, que é o valor total, né, de litros, vai ser os 40 litros que já tinha, né, que ele inicialmente começa, mais 4 litros por minuto. E minutos a gente vai chamar de x, tá? Então, basicamente, vai ser a mesma situação da anterior. A gente, então, pode colocar de outra maneira? Pode. A gente tem litros total, vai ser 40, que é a quantidade de litros inicial, mais 4 multiplicado pelo tempo. O tempo é dado em minutos, tá? Qualquer uma das maneiras que você resolver vai ser a minha função que representa essa situação. Como eu posso fazer esse gráfico? O gráfico eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou puxar duas barrinhas, duas retinhas, e essas retas vai ser o meu gráfico. Quando o meu tempo for zero, ou seja, quando eu estiver olhando somente ali, sem ligar a torneira ou sem colocar água para cair, eu vou ter que ele vai ter exatamente 40 litros
Então, ele vai dar exatamente aqui em cima, certo? Tendo ali como litros e aqui como tempo, né? Quando se passar 1 minuto, se passou 1 minuto, tá bem aqui, ó, 1 minuto. Quantos litros vai ter na caixa total? Basta eu pensar. Se eu tinha 40 e a cada minuto aumenta 4 litros, então de 40 passou para 44 após 1 minuto, né? Então, logo aqui, mais ou menos, eu posso colocar 44 litros. E se passar 2 minutos? 2 minutos vai ter mais 4 litros, então de 44 passa para 48. Agora eu posso fazer a ligação. 44 vai se ligar aqui com o 1. E o 48 ele vai se ligar com o 2. Para desenhar esse gráfico, basta isso. E agora eu faço a ligação de todos os pontos. E esse daqui é o gráfico da minha função. Vamos para a lição 3? Ok. Na lição 3, fala o seguinte. Em uma locadora de veículos, as locações são cobradas pela distância percorrida mais um valor fixo diário. Para um carro grande, o valor pago por quilômetro rodado é de 90 centavos e o valor fixo é de 180. Qual o valor que deverá ser pago se esse carro rodar 430 quilômetros de São Paulo até o Rio de Janeiro em 6 horas? Beleza. Vamos ver a segunda pergunta. Qual é a lei da função que relaciona o valor diário a ser pago pelo aluguel desse carro e a quantidade de quilômetros rodados? Hum, essa segunda vai ajudar, inclusive, a responder essa primeira. Pensa na seguinte situação, ele quer a lei da função, ou seja, qual que é aquela função que é dada, né? A formação, como é que eu daria ela? A função dada, ela é da seguinte maneira: y igual ao valor meu por quilômetro, então eu tenho 0,9 ou 0,90, que é o mesmo valor, multiplicado pelo quilômetro rodado, mais o valor fixo de R$ 180. Note o seguinte, ele fala em 6 horas. Essa informação, ela é apenas uma pegadinha, tá? Então, quando a gente olha isso daqui, ele está falando exatamente em cima dos quilômetros rodados e não do tempo que ele leva para fazer a viagem, tá? Outra coisa, esse valor, ele fala que é um valor fixo. Então, independente do tempo que ele usar o carro, ele ainda assim vai pagar o mesmo valor. Então, esses 6 horas, ele só está aqui para meio que atrapalhar vocês. A gente conseguiu determinar a lei da função? Sim. E agora, professor, o que que eu faço? Agora eu vou pegar esse 430 aqui, ó, que ele me deu, que foi a quantidade de quilômetros que ele vai rodar de São Paulo até o Rio de Janeiro, e substituir exatamente nesse x. Vamos ver o jeito que vai ficar. Vai ficar, então, y é igual a 0,9 que multiplica 430 mais o meu valor fixo de 180. Certo. Eu vou fazer essa multiplicação aqui no cantinho. Por quê? Olha só. Pensa comigo. Tem gente que tem dificuldade em multiplicar um número com fração ou com vírgula com um número inteiro, né? 430 vezes 0,9. Tem gente que tem a dificuldade. Então, a gente vai transformar isso de uma maneira mais simples. Como eu tenho esse número que termina com zero, eu sei que ele é a mesma coisa, 430 é a mesma coisa que 43 vezes 10.
Então, basta eu pegar esse 43 vezes 10 e substituir onde está 430. Eu vou ter o seguinte: 0,9 vezes 10 vezes 43. Agora eu consigo fazer? Consigo, porque eu sei que se eu multiplicar 0,9 vezes 10, eu só vou andar essa vírgula uma casa. Então vai ficar da seguinte maneira: 9 vezes 43. E 9 vezes 43 dá quanto? 9 vezes 3 dá 27, né? Sobe 2. 9 vezes 4, 36, mais 2, 38. Então, isso daqui eu tenho que y é igual a 387 mais 180. O valor final, como é que vai ficar? Quanto é que ele vai pagar? Então, y é igual a 387 mais 180, que dá 7. 8 mais 8 dá 16, vai 1. 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Então, o valor que ele vai pagar é de R$ 567. O valor final está bem aqui. Vamos para a lição 4. Na lição 4, ele fala o seguinte: na área de ciências da natureza, o estudo de um corpo em movimento uniforme é descrito algebricamente por uma função chamada horária, dada pela lei S igual a S0 mais VT. Em outras palavras, a física fala o seguinte: o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, em que S é a sua posição do corpo no instante t, e S0 é a posição inicial do movimento. V é a velocidade constante. Considere o gráfico a seguir a representação de S em quilômetros de um carro em função do tempo, em hora. Então, acontece o seguinte. Aqui, esse 10, ele é o 10 km. Como assim, professor? O que tem a ver esse 10 km? Pensa o seguinte, eu vou percorrer uma corrida, né? E eu falo que essa pista toda, ela tem 500 metros. Eu não sei onde fica a marcação inicial dela, mas eu sei que aqui é a marcação de 100 metros. Um exemplo, né? Eu sei que se eu der uma volta completa, eu vou percorrer 500 metros, né? Então, basta eu fazer o quê? Percorrer tudo. No total, eu vou percorrer basicamente os 100 mais os 500, certo? Errado, eu vou ter percorrido somente os 500. Por quê? Porque eu comecei no 100. Então, eu tenho que pegar o valor que eu comecei e o valor total de percorrer. O valor total vai ser 600. E o valor final vai ser, o valor inicial é 100. Então, eu sei que eu percorri o quê? Os 500 quilômetros, ou os 500 metros, como anteriormente eu tinha falado, certo? Aqui a gente tem a mesma ideia, tá? Por quê? Porque ele começa no quilômetro 10 e depois percorre mais 80 quilômetros. E a gente sabe que daqui para cá ele levou exatamente 1 hora. Então, desse para cá, a gente tem o seguinte: a minha velocidade V é igual a 80, porque em 1 hora ele percorreu 80 quilômetros, certo? O S0. O S0 é a minha posição inicial. S0, então, é igual a 10. E agora, professor? Como é que eu posso montar essa função horária do movimento? A gente pode montar da seguinte maneira: S é igual a S0, 10 mais
V é 80. E T, professor? T é o tempo, ele vai variando a cada momento. Vamos ver se bate com esse gráfico? Quando se passa 1 hora, ele tem que percorrer 90 quilômetros. Então, eu tenho que S é igual a 10 mais 80 vezes 1. S é igual a 10, 80 vezes 1, 80. E 10 mais 80, eu tenho que o valor é 90. Ele percorreu exatamente 90 km, que bateu exatamente com o que está aqui no gráfico. Vamos para a próxima. 5. A 5, ela parece ser bem facinha também. Vamos prestar atenção. Um objeto está em movimento com velocidade constante. A posição desse objeto, em função do tempo, pode ser calculada através da expressão d é igual a 5 mais vt, em que d representa a posição em metros e t o tempo em segundos. Para percorrer uma certa distância, o objeto gastou 65 segundos. Qual é a posição desse objeto após percorrer essa distância? Olha só. Ele gastou 65 segundos. É o tempo que ele levou. E ele já deu a minha função. Basta então eu pegar esse valor de 65 e substituir exatamente aqui no t. Eu vou ter o seguinte: t é igual a 5 mais 25t, onde t, a gente vai falar que t é igual a 65. Então, a gente vai ter o seguinte: d é igual a 5 mais 25 vezes 65. Quanto é que fica, professor? Isso aqui, d é igual. Tenho dificuldade, vamos montar. 65, 25. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 6, 30. Mais 2, 32. 32. 2 vezes 5, 10. 0 aqui, sobe 1. 12 vezes 6, 12. Mais 1, 13. Então, 13. Total sendo 5, 2, 6, 1. Então, eu tenho que é 5 mais 1.625. Basta eu fazer essa soma aqui agora, então a gente vai ter que a distância percorrida é igual a 1.630. 1.630 o quê? Metros, tá? Basta isso daqui. Questão 5, resolvida. Vamos para a questão 6. Questão 6, ele fala o seguinte: construa o gráfico da função f de x é igual a 2x mais 3. Professor, como é que eu faço essa questão? Vamos pensar nos pares ordenados. Quando a minha raiz, quando eu quiser a raiz dessa função, ou seja, quando f de x for igual a 0. Como é que eu consigo saber o valor de x nessa situação? Basta eu igualar, então, esse valor de 2x mais 3 igual a 0. Então, eu tenho 2x mais 3 igual a 0. O 3, ele passa para o outro lado subtraindo. Então, 2x é igual a menos 3. E x, então, pegando esse 2 e jogando para o outro lado, que ele está multiplicando, passa dividindo. X é igual a menos 3 dividido por 2. Então, quando meu f de x for igual a 0, eu tenho que x é igual a menos 3 sobre 2.
Menos 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1,5, né? Menos 1,5. Ele vai estar aqui mais ou menos aqui na metade, ó. Mais ou menos aqui, o x. E o y? O y é zero. Então, se o y é zero, ele não vai andar nem para cima e nem para baixo. Ele vai continuar no zero aqui. Então, basta eu andar e vai ficar aqui em cima. E o meu segundo ponto, professor? Meu segundo ponto, eu vou falar que x agora é igual a zero. Que facilita a minha vida, porque olha só, 2 vezes zero mais 3. 2 vezes zero, zero. Mais 3, 3. Então, se x for zero, ele não vai andar nem aqui para a direita e nem aqui para a esquerda. Ele vai andar somente em cima do meu eixo y. E a gente tem o valor sendo 3. E agora, professor? Agora basta eu ligar esses pontos. Eu vou utilizar essa reta aqui. Basta eu ligar esses pontos, então. Acabou? Sim, acabou. Vamos para questão 7. É a mesma coisa. Construa o gráfico da função 3 sobre x, ou 3 sobre 2, x menos 3. Eu mostrei uma técnica para vocês, que é a seguinte situação. O meu b, ele sempre vai ser quem corta a minha reta em cima do eixo y. Então, eu sei que b ele tem um valor exatamente de menos 3. Então, eu sei que quando a minha reta for passar, ela vai passar aqui exatamente em cima desse menos 3. E mostrei para vocês o seguinte, se eu tenho esses dois valores positivos, eu posso pegar o seguinte. A partir do menos 3, eu vou contar 3 para cima e depois 2 para a esquerda. Olha só. 1, 2, 3. 3 andando para cima. Depois 2 para a esquerda. 1, 2. Aliás, para a direita, perdão. Então, eu pararia aqui. Será que é verdade? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco pelos cálculos. E agora basta eu fazer novamente, passar, né, a linha traçando esses dois pontos. Então, vindo um pouquinho aqui, um pouco aqui, eu tenho que... Essa é a minha função traçada. Tem como a gente conferir, professor? Tem como a gente conferir. Vamos conferir. A gente tem a primeira situação, que é quando x for zero. Quando x for zero, então quando x igual a zero, eu tenho a seguinte situação. 3 sobre 2 vezes zero menos 3. 3, qualquer coisa multiplicada por zero dá zero, né? Perfeito? Então, um zero, aqui dá um zero, menos 3, eu tenho o resultado, então, só que y é igual a 3, ou menos 3. Então, a gente sabe que vai cortar lá embaixo. Primeiro ponto. E o segundo, quando f de x é igual a zero. Quando f de x é igual a zero, vamos ver o jeito que vai ficar. F de x igual a zero. A gente vai ter que igualar, então, a minha função a zero. Vamos ter, então, 3 sobre 2x menos 3 igual a zero. Vou pegar esse número que está sozinho, vou passar ele para o outro lado, mudando o valor dele, ou fazendo a atividade inversa dele, né? A função inversa dele. O inverso do negativo, ele fica positivo. Então, 3 sobre 2x é igual a 3. Agora eu tenho uma fração. Primeiro, eu vou mexer somente com esse denominador. Porque esse denominador ele vale para os dois, tanto para o 3 quanto para o x. Então, eu já vou colocar ele lá do outro lado. Então, 3x
dividido por 2, agora vai ser 3x é igual a 2, que está dividindo, passa multiplicando. 3 vezes 2, e isso daqui dá 3x é igual a 6. E o x, o que está fazendo com esse 3? Eu vou pegar esse 3 agora e passo ele dividindo, porque ele está multiplicando com x. Então, eu tenho 3x é igual a 6 dividido por 3. 6 dividido para 3 é exatamente 2. Olha só. Então, quando o meu f de x for zero, eu tenho que x é 2. Então, exatamente aonde a gente marcou e aonde a gente passou. E aqui a gente encerra a nossa primeira parte, que são das questões discursivas.